Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. Hoje estamos aqui com o convidado Guilherme, da Design em Brasil. Guilherme, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite e participar do programa. Onaga, obrigado. Gumai, obrigado pela presença também. Seja bem-vindo. Obrigado eu, agradecer aqui a oportunidade, né? Cavalete também, parceiro de longa data, né? Nosso. Satisfação estar aqui com vocês. Eu vou pedir para você contar um pouco sobre o Guilherme e sobre o escritório. Bom, sou engenheiro, né? Formado em Santos, né? Na Universidade de Santa Cecília. Tenho 2 MBAs, gestão de projetos e gestão empresarial, né? Então, ao longo da carreira, foi interessante que eu tive 3 pilares, né? Começando pelo varejo. Então, eu trabalhei uma grande empresa de varejo, onde o grande foco era a expansão de lojas, né? Então, a gente conseguiu trabalhar principalmente com padronizações de processos, né? Então, para você conseguir um volume gigante de inauguração de lojas de rua, lojas de shopping, né? Foi super importante ter essa padronização, esses processos bem alinhados para viabilizar isso. Depois da parte de varejo, entrei no corporativo, num grande escritório aqui do Brasil, de São Paulo, onde a excelência com relação a processos, a qualidade, né? E dentro desse escritório, convivi com clientes internacionais, com obras complexas, né? Então foi bem importante também, né? E logo na sequência, eu entrei numa empresa de retrofit e predial. Tá. Né? E nesse retrofit predial, é uma empresa de especialidade em galpões, né? Mas tinha um braço dentro da empresa de retrofits. E nessa empresa eu fiz uma obra interessante, que até depois, mais para frente, eu vou falar para vocês, que é a faculdade, né, Belas Artes, dentro do Shopping Cidade Jardim, né, um case bem legal, bem importante. E aí, saindo dessa empresa, depois de 3 anos mais ou menos, no momento de transição, eu falei, bom, qual que é o caminho agora? O que eu quero, né, para a minha vida? Foi onde, né, tem o amigo Rodrigo Miranda, né, o arquiteto Rodrigo Miranda, que ele tem a Design Brasil, né, o CEO da Design Brasil, e eu me juntei a ele. Hoje estou como diretor executivo da Design, né, então ajudando em todo o processo de planejamento, orçamento, um pouco de comercial também, né, então, em resumo, é isso, né. E a Design Brasil, né, uma empresa especializada em obras corporativas, tá, uma empresa enxuta, né, onde o diferencial nosso é a proximidade com o cliente, a qualidade em tudo, nos acabamentos, né, nos processos. Então, a gente tem clientes desde grandes empresas até clientes menores que querem um escritório com qualidade, né? Então, a Design também tem várias obras com missão crítica. Então, já trocamos o sistema de ar-condicionado com o cliente trabalhando, já precisamos ter que fazer remanejamento de CPD, obviamente com o cliente trabalhando. Sim. Então, assim, a gente tenta entender o cliente para trazer e propor o melhor negócio para eles, né? Vocês fazem também o projeto de arquitetura? Não. Nós somos construtora, exatamente, tem vários parceiros, óbvio, desde arquitetas, como escritórios de arquitetura. Então, óbvio que dentro da nossa empresa a gente tem algumas arquitetas que fazem o corriqueiro, o acompanhamento, mas a implantação, o desenvolvimento do layout, projeto, a gente acaba fazendo com nossos parceiros. Que tipo de obras hoje vocês estão... Olha, a gente faz... assim, mais focados, né? A gente faz bastante obras de escritórios de advocacia, tá? Empresas de financeiras, né? Atualmente a gente está com empresa de propaganda, de agência de propaganda. Então, assim, você vê que não tem algo específico, né? Mas uma coisa que mudou nesses últimos tempos, a gente atende personalidades, pessoas públicas que acabam trazendo outras demandas para nós, né? Então, até eu brinco, né? A gente tem um perfil até low profile de divulgação, Por quê? Os nossos clientes eles acabam vindo de outros clientes, de contatos, por indicação, tá, né? Então, a gente fez, por exemplo, escritórios, né, para o empresário, e, por que não, vir na minha casa fazer a obra? Por que não ir para Campos do Jordão, a casa, eu tenho um contato do meu outro empresário que precisa. Então, a gente entra
não sei se talvez uma lacuna, mas numa empresa que tem toda a qualidade, os processos de corporativo que consegue atuar no residencial. E Guilherme, tem a confiança que exatamente. tem com vocês, né? Guilherme, vocês trabalham com residencial? Sim, de alto padrão, trabalhando num outro formato, né? Obras de corporativo, você faz um processo turnkey, né? Você vende o pacote, né? O residencial já é diferente, já é um mundo completamente diferente. Então você tem que trabalhar numa estrutura de gerenciamento, né? Então, como eu falei no início, a design, ela é a gestão da obra, é a inteligência dos processos, entendeu? A gente tem alguns clientes, né? Tem o CEO, o diretor, tem o facilities, tem os arquitetos, e cada pessoa que você fala é um tipo de abordagem diferente, Claro. né? Você vai falar com o CEO, com o diretor, pô, mas peraí, na minha casa, no campo, o instalador de ar-condicionado é mais barato. Não. O facilities, ele já vai na vírgula. Mas BDI e porcentagem, você entendeu? Então você tem que ser flexível, não, você tem que entender o cliente, entender a demanda, né? Às vezes o cliente também está com uma outra demanda, a gente consegue, né, entendendo esse processo, orientar, né, e fazer da melhor forma. Então, acho que a característica principal da design é essa proximidade com o cliente, entendeu? De novo, pelo fato de ser uma empresa enxuta, está próximo, né? Você pega o telefone, você atende o cliente direto. Quantos anos tem a design? A design tem 20 anos, né? O Rodrigo anos, começou com 20 anos, né? Então, os clientes nesses longos 20 anos, é isso. Qual o específico? Não tem um cliente específico, né? Escritório de advocacia. Atende sob demanda. Exatamente. Desde uma pequena obra. E a design, a gente criou uma metodologia, né? Então, a gente consegue fazer serviços também. Então, a grande empresa, que é a nossa cliente, precisou fazer essas duas salas uma só. Tá. Vamos lá, nós vamos fazer, né? Nós vamos atender com toda a gestão, com todo o profissionalismo, consegue atender. Então, a gente tem um galpão com materiais, com equipe, né? Com equipe de campo, para atender também essas demandas. Esse tipo de demanda. Exatamente. Nessa questão da proximidade com o cliente, você falou da questão do executivo que de repente fala para você, pô, mas por que você vai pintar uma parede se o seu João lá do bairro consegue pintar por um preço que é um terço disso daí? Tem esse porém. E você falou do facility. Nessa proximidade, eu fico imaginando também com que outras áreas você conversa e com quais você acha que a proximidade é mais produtiva, além do facilities. Inicialmente, sempre com o pessoal de arquitetura. Porque em muitos processos você entra junto com a arquitetura. Então, você está opinando, você está avaliando. A semana passada, a gente foi junto com um arquiteto numa demanda nova. Nem o próprio cliente sabia o que ele queria. Pô, dá uma olhada aqui, faz sentido fazer 3, 4 salas? Faz uma maior, faz o staff. O arquiteto, ele olha na visão de arquitetura, do design, e a gente olha, mas aqui o ar-condicionado esquece, né, o sistema entre piso, tubulação, né? Então, é isso, você tem os parceiros, né? Então, desde parceiros de arquitetura, fornecedores, para conseguir o ideal para todo mundo, né? O ideal para viabilizar o negócio, né? Nesse sentido. Alguma obra icônica? Então, são 20 anos, no bom sentido, às vezes até no mau sentido. Né? Tem coisas que... Eu gosto de falar até assim, um pouco de cada, né? Não ir a fundo em cada um, mas você tem complexidades. Lógico, Vou te dar um exemplo, né? Até porque a gente tinha um processo antes da pandemia, né? Sim. Que era de um outro formato, né? Isso. E pós-pandemia se tornou exato. um pouco diferente, né? Uhum. Dando continuidade, desculpe te interromper. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no escritório de arquitetura, clientes internacionais, com características internacionais. Então, por exemplo, o Facebook, a gente fez a obra no Facebook, onde estão lá, já mudou, né? Mas enfim, estava no Infinity, a gente colocou uma Kombi dentro, instagramável, né? Que quem olha, como assim, né? Subimos um gerador, estamos um gerador no prédio, entendeu? E assim, né? Você tem o cliente que é de fora, Sim. você tem
a gerenciadora de fora, aí você tem o cliente daqui, Aqui. a gerenciadora daqui, né? Então você vê quantos interfaces tem, Então né? você abria um call, um Teams, você tem lá o Facilities em Londres, o cara de TI na Califórnia, né? O pessoal no Brasil. Então, assim, é uma experiência gigante, gigante. Depois que você faz isso, você Faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa, né? A especificação que tem que ser, o guide, o piso. Esse piso não vende aqui, vai trazer, né? Então, esse é um caso, né? Teve um caso bacana também no hospital, no AC Camargo. A gente fez uma escada de vidro com elevador panorâmico, né? E fora que é um hospital que você não tinha planta do existente, fazer fundação, então você tem todo um trabalho, né, para fazer. Escada de vidro? Tem uma escada de vidro, sim. Meio que a sócia foi na Nova York, na Apple, e queria algo, né, similar. Então, vamos lá para atender. Né? Empresa de aviação em São José dos Campos, que é super criteriosa com questão de laboratório, né? Fizemos laboratório. Enfim, N processos, N obras que a gente sempre puxa uma característica bacana, né, disso. É engraçado quando fala de pandemia, né? O que mudou da pandemia? Mudou, para cada um mudou uma coisa. Para cada um mudou uma coisa. Tem escritório que estava com open space, porque era todo mundo tem que ser open space. Não funcionou. E a gente voltou, a gente participou da construção de 5 salas para os sócios. Né? À volta. Né? E, óbvio, mais algumas alterações. Tem escritório de advocacia, por exemplo, um grande escritório, né, que a gente é cliente, nosso cliente, que eles têm lá o paralegal, que quando se forma a OAB, ele tem direito a uma sala. E vai, todo final de ano, você tem a construção de fazer... Você entendeu? Então, quando o cliente trata disso e dá certo, e viabiliza, ele se sente mais confortável, né? E talvez pode até pagar o preço disso, porque, de novo, você está pagando a inteligência do negócio, né? Então, isso que é o bacana. Bom, enfim, aí tem N obras, né? Escritório de advocacia é um negócio curioso, né? Porque tá mudando ou não tá mudando? Por exemplo, é aquela coisa mais... Eu não digo séria, eu digo sisuda, né? Aquela coisa de austero, né? Móveis escuros, estantes escuras, muitos livros. Tem todos os casos. Né? Tem o tradicional, tem escritórios de advocacia, família, M&A, depende, trabalhista. Então, você tem um pouco disso. Essa história que eu fiz na semana passada foi lá no Cidade Jardim, nos três prédios ali do Cidade Jardim. No escritório, um cliente pequeno, 8, 9 sócios, e super descolado, você entendeu? Diferente de um padrão do escritório principal. Enfim, mas são mais jovens. Mais jovens, né? Isso a gente percebe, startups também, Sim. Né? Tudo que é relacionado à tecnologia, né? Você percebe que tem isso. Já aceita mais essa novidade. Aceita mais essas novidades, né? Então, de novo, essa preparação, essa conversa, né? Esse entendimento inicial. Não adianta a gente, né, colocar um padrão daquele Morgan antigo, um pessoal super jovem agora para tratar disso, né? Isso quando fala de produtos, mas você também tem a parte de convívio, né? Voltando para a questão da pós-pandemia, o processo dentro dos escritórios mudou. Hoje você não tem mais escritório sobrando andar, né? Sim. Você vai no escritório, eles estão super mais enxutos, mas você vê escritórios vazios ainda por conta do home office, né? Mas é um escritório que está lutando para trazer o colaborador de volta, né? Puta, uma sala de descompressão bacana, né? Um vending machine, bom, enfim, N coisas, né? Copa. Uma maior, copa de, sei lá, de fácil acesso. A gente está num cliente desse escritório de publicidade que eu te falei, que eles tinham um terraço praticamente sem uso, né? Pô, projeto super bacana, com pergolado,
mesas, óbvio, dia de chuva, dia de sol, ok, mas puta, dá para você valorizar muito mais, né? Então a gente percebe isso, né? Que tem uma valorização, né? Que tem uma preocupação com o colaborador, ainda mais hoje em dia, né? Eu acho que até por causa dessa questão de retorno, né, do colaborador ao ambiente, né? Porque alguém está olhando e aquele metro quadrado tem um custo, né? Exatamente. Que não é barato. Tá muito mais. Não é barato, né? E acho que acaba tendo essa questão de assim, vamos oferecer o melhor possível para esse público voltar. Exato. Tá aconchegante, né? E oferecer o conforto térmico, luminotécnico. Exatamente. E sobretudo acústica, né? Porque também assim, não adianta voltar, todo mundo começa a conversar, aí enche o saco, aí tem a demanda de que num lugar mais sossegado, né? A inteligência de tudo, né? A inteligência da acústica, a inteligência da tecnologia, para ter 100 funcionários para 60 mesas, fazer o negócio viabilizar para, né, todos trabalharem, né? Então, é tudo. A inteligência da concepção, do formato, né? Como que 60 posições daria para 100 lugares? Porque se foi pensado em toda uma logística, você pode ter uma sala de treinamento, onde tem escritório que pede sala grande para um auditório. Por quê? Porque semanalmente, alugavam um escritório, precisa, você entendeu? Então, cada caso é um caso. Você vai trabalhar com o cliente seguindo o que ele precisa. Entendeu? Mas você sabe que isso daí vai muito de encontro com o que a gente, no Office, vem realizando no Happy Hour, não, né, Gabi? Procurou aí em 3 meses trazer essa grande demanda que tem no mercado de informação sobre a acústica, a iluminação, conforto térmico, né? Conforto térmico. Porque era uma preocupação de muita gente. Retorno do colaborador, como que você novamente equaliza isso, né? Exato. Dentro de alguns escritórios de arquitetura, os staffs novos, alguns não tinham conhecimento, então a gente trouxe uma informação recente para o mercado, para o setor, e foi através do Happy Hour que a gente conseguiu introduzir isso daí, né? E assim, super importante, né? Porque você tem nomes ali que são referências, né? Você pega o Marcos, né, da acústica, Marcos Holtz. Sim, desde quando você começa a pensar, você já pensa nele para tirar dúvida, consultoria. Entendeu? A estratégia nossa foi até de buscar os presidentes das entidades, né? Porque acho que são eles que estão ditando as regras, as NRs, estão... É uma referência mais neutra. Estão mais atualizados com isso, né? Não comercial, simplesmente. Exato. Então a gente traz os representantes das entidades. Sim. A gente vai trazer no próximo presidente da ASBAI, de Associação de Iluminação. Né? A gente teve nesse agora a Brava. A Brava, né? O Roberto Montemor, que é vice-presidente da Brava. Então, cada um, essas são entidades, né? Sempre ou presidente ou vice-presidente, alguém que realmente traga um conhecimento e agregue, né, para o nosso público ali. Né? Sim. É isso, tem muita gente boa, né? Muito papo interessante, né, para unir. Né? Eu vejo vocês, né, nas feiras, acompanho no YouTube também, enfim. Não, mas a gente gosta de ouvir vocês, entendeu? Vocês aqui estão projetando, estão passando pela dificuldade, os desafios, né, do dia a dia. Eu vou dar um exemplo, se me permita, a questão da cidade da Belas Artes, da cidade de Jardim, né? Foi logo após a pandemia. Qual que é o intuito do shopping? O shopping quer movimento. Movimento, óbvio que leva a gente. Retomada. Então, como trazer gente pro shopping? Uma faculdade. Óbvio, né? O aluno não vai consumir todos os dias, mas tem circulação. Impacta e, óbvio, praça de alimentação, enfim, né? Então, ok, foi definido isso. O Cidade Jardim, no caso, não sei se vocês perceberam, ele criou um shopping, um prédio, né? Um prédio de estacionamento, e onde o shopping ampliou, né, para as vagas de estacionamento, enfim, e foi criada a faculdade lá. Né? Na época, eu estava em outra empresa, foi a missão fazer uma faculdade onde você tem a possibilidade de ter vários tipos de curso.
Então, você tem gastronomia, por exemplo. Mas como você faz uma gastronomia num shopping? Você tem lá 8, 9, 10 fogões industriais, né? Aí você tem coifa, você tem fogão, ateliê, várias, né? Sala de costura, enfim, parte de máquinas, eu lembro, né, potentes para renderização, ensinamento. Então, o shopping, ele tem uma característica diferente, né? Então, até começar pelas docas, né? Se você não tem um bom relacionamento na doca, você já começa errado, né? Não, a gente percebeu que tem alguns shoppings aí que colocaram até laboratórios, né? Clínicas médicas, né, para atender até pelo conforto. Exatamente. Porque virou uma grande conveniência, né? Então, esse próprio shopping que eu falei, você tem uma questão de restaurantes, né, lá em cima, maravilhosa. Fora todo o parte residencial, né? Que é tudo interligado. Então, esse é um caminho bem interessante que você, dentro da cidade de São Paulo, você tem que, na marra, né, fazer isso tudo integrado, né? Teus filhos, tua família, você se sente seguro com teu filho fora. Pô, se você tem a possibilidade de conseguir integrar num ambiente agradável, onde tem... Então, né, você vai fazer isso, né? Então, essa obra foi bem interessante nesse sentido, né? E a gente acabou convivendo dentro do shopping, foi 5, 4 meses, com a rotina, né? Que é uma rotina completamente diferente para mim, acho que para nós, né? Você tem os prédios, as torres, o pessoal, o lazer deles, depois das 6, 7 horas, é no shopping, né? Você vê crianças, você vê adolescentes andando, no shopping. Então, a própria Belas Artes, os cursos, não é só a faculdade. À tarde, 3, 4 horas, você tem cursos extras de vinho, de champanhe, arquitetura, óbvio, né? Não, e lá também, falando de Cidade Jardim, é um shopping bem elitizado, né? Vamos dizer assim, né? Com grandes grifes. Então, isso também já é um público mais seletivo, né? Achou o nicho deles, né? Sim. Você não chega a pé no shopping. Né? Não. Exatamente, você não tem nenhum... Enfim, então você consegue, né? Não tem metrô próximo, não tem nada. Exatamente. E é super, né, requisitado. Então, é isso. E, enfim, fazer a obra é um diferencial, né? Você tem que trazer energia, uma média atenção para a faculdade. Então, quando vocês começaram a falar de especialistas, você tem que ter especialistas trabalhando com você, né? Os fornecedores. Então, quem fez elétrica? Para mim, foi a melhor instaladora de elétrica que tem no mercado. Quem cuidou da automação dos sistemas? Para mim, foi a melhor gerenciadora que tem no mercado. Então, é isso. Desde a conversa aqui com o pessoal da Cavalete, é isso, gente. Você tem que estar próximo e ser fiel aos teus parceiros, porque são eles que vão né, agora, te dar o teu sucesso e viabilizar os negócios. Agora, me diz uma coisa, o shopping também tem... você tem alguns horários que você pode fazer a obra, né? Exato. Não é que nem aeroporto, né, que tem uma regra gigantesca para você poder entrar, credenciar. Isso no shopping também é muito... tem esse tipo de exigência, como que isso... Isso vai no relacionamento que eu comentei com vocês, né? Então, você não pode trabalhar no horário comercial para atender. E à noite, você tem os residenciais ali. Você tem as torres. Então, se sobrou o quê? Não sobrou nada, né? Porque 8 da noite às 10... Quando você pode trabalhar, estão dormindo quando você... Então, é relacionamento, né? É óbvio que trabalha de noite, com pouco barulho, né? Quando que vai poder fazer barulho? Putz, essas 2 horinhas específicas que não vai trabalhar nem lá, não vai atrapalhar nem lá, nem cá. Tá bom. Mas você me ajuda no dia seguinte eu trabalhar de manhã com o tapume, sem cheiro, sem barulho, né? Pô, é isso, né? Então, desde de viabilizar, porque imagine uma doca de um shopping, né? Você tem N, né, situações. Então, viabilizar o negócio e conseguir trabalhar em harmonia, né, dentro do shopping. E isso eu trago também para o corporativo, né? O corporativo é totalmente isso, né? Você trabalha com o cliente dentro. Óbvio, quando é uma implantação nova, óbvio que não. Mas quando é um retrofit, uma mudança de sala,
você faz o tapume, o cliente no dia seguinte não está nem sabendo que você está trabalhando, né? Você está com o sistema funcionando, né? Com tudo funcionando. E quando é uma recepção? Você põe um tapume também? Quando a recepção, a gente tenta dividir, se for, né? Você faz uma entrada menor, mais simples, né? E trabalha por partes. E aí a gente tenta encaixar um feriado prolongado ou um fim de semana prolongado para fazer aquele, né? Tira o tapume, começa cedo, né? E faz o sprint. Essa agência de publicidade, ela tem 3 andares e elas têm os mezaninos, né? E uma das nossas missões era interligar o mezanino com uma passarela. Gente, como eu vou interligar uma passarela com eles trabalhando no final de semana? Guerreiros, né? Não adianta mentir. Então, o que chegou no acordo? Eles pegaram 2 semanas de home office. De novo. Deu para adequar. Aproximando, falando a verdade, o bom para todo mundo, né? Vocês não vão sofrer com barulho, com tinta, com... Agiliza o processo. Agiliza o processo. Como é que você enxerga? Porque já está no final do ano, né? Mas como é que você enxerga 26 aí? Então, é muito engraçado, né? Que é bem sazonal, né? Final de ano sempre lotado, sempre, né? É o dinheiro que não foi gasto no ano, sempre tem aquele, né? Ou então precisa acontecer. Então, eu sempre converso com o Rodrigo do meio do ano e falo, puta, o que está acontecendo, hein? Calma que no final do ano está aí. Então, o final do ano está aí, estamos no final do ano, demandas, tem clientes que estão querendo fechar negócio para terminar dentro desse ano ainda. Né? Então, para 2026, eu vejo com bons olhos, principalmente na área corporativa, né? E também residencial de alto padrão. De alto padrão. Então, a gente entende que quem tem um residencial de alto padrão está investindo, está querendo uma condição boa para um conforto, não sei, tá valorizando, né? Então, 2026, na minha cabeça, não vai ter mais essa fase de só final de ano, né? Até porque tem algumas tratativas de hoje que vai respingar em 2026. Exatamente. E o corporativo é isso, né? Você percebe que também os empreendedores, não sei, eles estão mais, talvez, audaciosos, mais empreendedores, de querer montar, de trazer, né? Então, a gente já viu escritórios pequenos, bem pequenos mesmo, né? De um quarto de laje, às vezes. O cara tá louco para fazer, sabe? Para ter o cantinho. Aí volta a história do home office, né? De tirar o pessoal de casa, questão de cultura. Então é isso. Você vê. Tá tendo esse retorno, né, para o escritório. Exatamente. Quer dizer, você acha que existe uma visão agora no corporativo da importância da arquitetura para trazer as pessoas para o ambiente de trabalho? Totalmente. Né? Desde antigamente era do conforto, né? De trazer a possibilidade do colaborador, né, estar bem. Agora ele está como se estivesse se sentindo em casa, né? Com tudo, com todos os detalhes. Então você pega uma obra agora, você tem uma verba maior de paisagismo, por exemplo. Você tem uma verba maior, né? Antigamente, você estava lá na última linha, né? Paisagismo, se der. Era o cacto na mesa da secretária. Era mais ou menos isso. Estou dando um exemplo, né? Mas de tudo, você pega tudo um pouco, você tem um banheiro que antigamente, piso frio, torneira X, hoje em dia o banheiro, uma pedra bacana, né? Um LED, você entendeu? Um papel de parede, até do escritório mais simples também, né? Então, tá mais requintado, né? Mais requintado, uma poltrona bacana, mas é aquela poltrona bacana, você entendeu? Que dá um charme, dá né, uma harmonia, dá uma... A gente recebe vários projetos de vários escritórios, né, Onaga? A gente mostrou. A gente acaba... E a gente percebe que está cada vez mais sofisticado. Exatamente. Não está aquele padrão que existia, acho que antes. Pandemia,
mesão. Tem, mas não na mesma proporção, né? Mas você vê que as áreas, Exatamente. mesmo aconchego. E para reter todas as tribos, né? Dos jovens até os mais idosos, né? No ambiente de trabalho. Né? E a gente que está anos e anos e anos nessa, né, arquitetura, a gente tem que estar com a cabeça aberta para isso. Né? Para tudo. Hoje o jovem é outra mentalidade. É outra. Esquece. Entendeu? Até porque eles estão envolvidos, eles já nasceram. São nativos digitais. São nativos, justamente, são nativos digitais. Com essa questão da inteligência artificial, né, que vem entrando cada dia mais, né, dentro dos escritórios, das construtoras, né, existe uma forma onde vocês já estão trabalhando com inteligência artificial para ajudar isso? Então, a inteligência artificial, ela ajuda a gente até a otimizar os processos, planejamento, mas talvez a gente meio old school ainda, né? A gente entende que o engenheiro, o arquiteto, né, rabiscando, desenhando, tem um papel gigante ainda, né, dentro do nosso mercado. Mas, de novo, não dá para fechar os olhos para... Eu digo tecnologia em geral, né? Não, tecnologia em geral. É que hoje o assunto é... Isso, você vai fazer uma apresentação, você tem uma inteligência artificial que pode te ajudar, trazer um movimento na apresentação, uma ideia que você não olhou, né? Agilizar o processo. Você tem um orçamento, você tem uma planilha que você tem a possibilidade, por que não usar? Né? Então, isso sim. Né? E nos próximos meses, anos, eu acho que eu vou estar voltando a falar aqui ao contrário, né? Olha, deixei de rabiscar e fui consumido, né? Pela tecnologia. Mas tem alguma etapa do processo que você acha que poderia ter auxílio na tecnologia? Principalmente o início, né? Ainda mais quando você fala de apresentação, de conquistar o cliente, de ideias, né? Porque a obra em si, na verdade, a obra é 50% do negócio, né? O que é o negócio inteiro? É você estar com ele planejado, identificado, né? Até a qualidade, ter a proximidade, né, com o cliente. Então, se esses 50% que eu estou mencionando aqui, no início, tiver bem feito, bem maduro e bem seguro, você não tem a dúvida que a obra vai seguir super bem. Então, se você consegue trazer essa tecnologia para esse processo inicial, aí te ajuda ainda mais. Né? É óbvio que você tem lá BIM, ou Revit, você tem cada vez mais ferramentas tecnológicas para acrescentar e para aprimorar. Excelente, né? Mas para nós está ajudando muito nessa parte de inicial. Planilhas, não faz obviamente ainda por conta, mas te auxilia, otimiza, né? Levantamento de dados, enfim. Então, e é isso. Eu acho que assim, a parte de tecnologia ela é muito dinâmica, né? A gente está falando hoje aqui, eu estou falando isso. Daqui 3 semanas, né, vocês têm parceiros, né, de tecnologia que utilizam a parte de corporativa, a questão de a mesa, né, de viabilizar o colaborador. Não só nisso, até porque numa edição esse ano aqui da Arena Office, né, nós convidamos algumas empresas de tecnologia, né, para participarem novamente. E elas tinham participado do ano passado. Depois de um ano a gente trouxe novamente, até para entender o que houve de evolução. Legal. De um ano para o outro, né? Porque tecnologia é uma coisa que evolui. Né? Antigamente era uma vez por mês, uma vez por semana, hoje uma vez por minuto, né? Porque as pessoas vão evoluindo com a plataforma, então é sempre novidade. E a gente procurou fazer isso dentro da Arena Office, esse ano em agosto, e para entender o que tinha, como estava, né? Há um ano atrás e hoje como que está isso daí. E a evolução é muito grande. Em parte de imagem, processos, né? Acompanho algumas... Sim, algumas conversas. Algumas conversas ali também. E quando o pessoal entra em questão de BIM, por exemplo, né? As coisas se integrando,
facilitando o dia a dia depois, no momento hoje, né? Tanto para os escritórios de arquitetura, para facilities. Então, isso é uma jornada que a gente percebeu que está em uso e vem crescendo. Né? Vocês usam BIM? Então, ontem foi um caso engraçado. A gente recebeu um projeto e ele veio, né, toda a parte de diagrama, veio 3D das implantações, né? Então, é isso, já é um diferencial que está acontecendo. Sim. Né? Então, se você não está acostumado, se você não mergulha nisso, você acaba ficando de fora. Né? Se a tua equipe não faz, se você não entende. E outra, a curva, né, por exemplo, você faz um projeto no AutoCAD, você tem uma curva que você chega assim, que é mais fácil inicialmente e você termina aqui. No Revit, no BIM, você começa muito mais trabalhoso, mas você termina bem. E quando você terminou, você faz de tudo. Você pode pegar quantitativo, cortes de diversas visões, né? Então, é isso, você entender e conseguir empregar, né? Então, e quando a gente fala disso, não é só tecnologia de sistemas, é de tudo, de produtos, né? Instalações. Né? Até porque eu fico pensando, né, vocês que estão numa parte de execução de obras, vamos dizer assim, né? Uhum. Você acaba se deparando com lugares, né, como você citou do Secamargo, por exemplo, você não tem uma planta de fundação, você não... Exatamente, como é que eu vou entender o solo? Se passa tubulação de elétrica, de gás, né? Entendeu? E sai o erro. Você tem equipamentos, né, próprio para isso. Então, acho que o importante é isso, é você, em resumo, né, conseguir empregar a tecnologia, né, entendendo o cliente, né, e, obviamente, dentro do custo ideal, né, para viabilizar o negócio. Então, acho que isso é importante. Custo continua sendo uma dor de cabeça? Sempre é um ponto importante e vale destacar. Nada como ser diplomático, né? Exatamente. Porque quando você fala do CEO, tem conversa que começa assim, não, mas a pintura eu tenho, pode ficar tranquilo, não precisa. O gesseiro que trabalha comigo na minha casa, eu também tenho. Então, calma, né? Vamos dar um passo para trás, né? A gente vai te dar a solução inteira, né? Pô, bacana o teu inteiro, o teu gesseiro, mas é a solução inteira. Você pode ter certeza que você não vai num sábado, num domingo, vai se preocupar se faltou a tinta, se está faltando uma lixa, né? Se a tinta está certa. Se a tinta está certa. Isso é uma coisa que eu percebo, não só... Acho que é um problema acho que do segmento, né? Quando o cara entra com essa questão, eu tenho gesseiro, eu tenho pintor, eu tenho coisa. Tá bom, minha esposa trabalha, né, no segmento, atende alguns escritórios também. Sim. Eu fico acompanhando, né? Então você vê assim, quando o cliente fala, eu tenho o meu gesseiro, tenho o meu eletricista, tenho o meu coisa, vai dar pau. Vai dar pau porque, assim, né, quando você está gerenciando... Não, vai dar pau, mas você tem um culpado, né? Que é a sua esposa. E aí, assim, quando você está gerenciando tudo, você tem sua equipe, ela tem um momento de entrada, tem um cronograma. O que o cliente não entende é justamente isso. Que existe cronograma de trabalho. Quando que as equipes trabalham em conjunto ou separado. E quando der alguma coisa errada, você conserta. Exato. Sem o cara saber. Isso. Deve ser mais barato, né? Deve ser mais em conta, óbvio. Mas quanto mais barato, cara? Não deve ser. Exato. Então, aí são formas, né? Você tem o cliente, que ele é um cliente, geralmente é um grupo, né? Fora que para você fazer qualquer serviço, você precisa do pedido de compra, você precisa do cadastro, do pedido de compra, né? E esse processo, quando vai e volta, às vezes é México, às vezes você tem aí 15, 20 dias. Aí você emite a nota, você tem 30 dias. Então, você começa a perder alguns empreiteiros, alguns fornecedores que não conseguem te atender dessa forma. Sim. Né? Então é isso. Quando você vai fazer uma obra, você tem que entender o processo inteiro. Né? O que você precisa? Documentação, se você puder. Olha, pessoal aqui, esse fornecedor já não tem. Tempo de pagamento. Então, as empresas que a gente trabalha já são selecionadas, né? Já estão previamente preparadas para esse tipo de demanda, entendeu? Então, por isso que tem um valor agregado em tudo. No planejamento, não é só planejamento da obra,
é o planejamento das compras, Sim. é o planejamento, né, do orçamento, você entendeu? Então, esse é o diferencial. E quando a gente trata com facilities, já é outra história, né? Que o facilities, ele quer ver a linha final, né? Se está dentro do budget da empresa. Sim. Tá? O dono não, o dono quer ver linha a linha, né? Dar aquelas opiniões, pô, você precisa de 2 encarregados? Mas, pô, tudo isso de caçamba? Olha para cima, você tem um forro para demolir inteiro aqui, né? Mas assim, eu tento me colocar do outro lado, né? Eu faria a mesma coisa, né? Mas por quê? Por quê? Né? Não. Explica, para em pé, é isso? Entendeu? Até porque a empresa, né, que está te contratando, ela não é uma empresa que executa Exato. o seu tipo de trabalho. Então, né? O advogado não tem obrigação nenhuma, né? Não, de saber Como é que funciona isso? Geralmente nas empresas você tem um conceito de... Conceito não, mas é um mantra, né? De mais com menos, né? Então, assim, se você tem um gesseiro e ele emite um recibo escrito de próprio punho, né? Recebi a quantia de... É isso. Pô, você não vai conseguir... Na verdade, a gente está sendo contratado para isso, né? Para pegar essa falta de experiência ou né? Esse ponto falho de não ter esse conhecimento e trazer a solução inteira, né? Não coube na conta, tudo bem. não, é que a gente às vezes escuta umas besteiras no mercado, né? Assim, não, agora com inteligência artificial, o meu processo elimina um monte de gente do... Cara, não elimina nada, cara, porque aquele layout que você faz na inteligência artificial, alguém tem que executar aquilo. Exato. Você não elimina nem o arquiteto, entendeu? Exato. E a inteligência artificial não né? assina contrato. Não né? assina contrato, não tem, né? RT, não... Né? Aí depois você vai processar quem, né? A inteligência artificial, né? Ela que te deu... OpenAI. Né? A OpenAI liga lá, fala com Com o dono. Mas é óbvio, né? Otimiza, né? A inteligência artificial vai te Acho que ela te dá otimizar. referência. Referência. Só, mas nada. Então, ideias também, né? Se tem alguma situação importante, você está ali para consultar, é para todos, né? Agora, jamais tirar inteligência, né? A gente do tempo ainda que você está na obra, você vai abrir lá o gesso e vai lá desenhar a emenda do forro com a parede, a junção, o bit, né? É isso. E acho que esse é o diferencial também, né? Fazer obra todo mundo faz. Mas todo faz. Você tem lá... Tem obras e obras, né? Você tem empresas até de pequeno porte, você tem milhares. Né? Qual é a característica de cada um? Né? Todas elas fazem obra. Né? Qual a empresa que faz uma gestão, né, de obra, gestão de inteligência, gestão do cliente? Entendeu? Então, é isso. E essa aí, é a diferença. Né? E, gente, tem campo para todo mundo. Né? Você tem o cliente que não dá para fazer com um budget maior. Né? E quando a gente fala para todo mundo... o mercado não é só Berrini e Faria Lima. Não. Eu falei para você, não, Tatuapé, por exemplo, está explodindo. Você tem áreas fora do eixo aqui que estão crescendo absurdo. Mas mesmo aqui na frente, um pouquinho mais para frente, aqui na Chico Zaidan, tá com novas demandas também. Sim. Tá... Jaguaré também. Ali, Rebouças, Pinheiros, já Pinheiros. era, mas agora está assim, surreal. Né? Vila Olímpia vem subindo muita coisa. Vila Olímpia, muito residencial também. Então, assim, gente, tem espaço para todo mundo, né? É só entender o cliente. Que aliás, essa demanda, né, que vem de construção em São Paulo... Impressionante, é impressionante, né? Porque onde você anda, onde você olha... Exato. É muito engraçado, porque você passa, você vê um conjunto de casas naquela rua, né? 2 semanas depois você passa, você não já vê tem mais nada. Tapume, né? Você fala, cadê a casa que estava aqui, né? Aí você passa 2 semanas, já tem um... 2 semanas já tem um negócio de um lançamento. Você até pensa, né? Mas será que tem demanda para tudo isso? Né? Pô, tem pior que tem. Pior que tem. Né? A gente acompanha alguns dados aí de algumas empresas que fazem... Levantamento, né, de vacância e tudo mais, né? Você percebe que a taxa de vacância está lá embaixo, né?
Não é? Pois Tinha 30% e tal. Não, hoje, Em alguns lugares você tem fila de espera, né? Justamente. Hoje você encontra aí de 3% a 4%, 5%. Uhum. Né? Torcendo para outra empresa quebrar para sair para ocupar o lugar, né? A própria Avenida Paulista, né? Você tem lá volta, retrofits ali. Retrofit, Aquele prédio que você olhava, se passa aí um ano depois, todo espelhado, lindo, bonito, com a parte de bombeiro, né, regularizada e tal. Então é isso. A própria Paulista, é isso mesmo. É que tem empresas que não exigem uma certificação de um LEED, vamos dizer assim, né? Eles conseguem pegar um prédio, retrofitar e se encaixar nas novas normas, né? E tem os prédios fora do eixo aqui, você vê a própria Nestlé, foi para um prédio super bacana, saiu daqui Enfim, é isso. Você tem público para tudo, a demanda, se estão construindo, vai ter demanda. Né? Ô Guilherme, o que você espera do ano que vem? Eu estou muito entusiasmado, na verdade, né, por conta dessa parte de residencial de alto padrão, e do empreendedorismo dessa turma, até, digamos assim, startups, empresas de pequeno e médio porte que estão, né, com o pé no peito aí, querendo, né, montar até um espaço menor, mas sair dessa história de home office, né, e ter um processo aí pós-26 duradouro. Esse pé no peito aí também é pé no peito de prazo? É sempre, né? Porque a partir do momento que você aluga o espaço, pronto. Já está contando, né? O taxímetro está funcionando. Exatamente. E aí você tem aquela história, né? Se o cliente está num local e alugou outro, você está com 2 aluguéis. Então, cada vez mais é isso. Então, de novo, aquela inteligência da gestão é muito nisso. A obra em si é os 50%. Agora, a inteligência de fazer você sair daqui e vir para cá, você não perder, né, tempo de locação sem necessidade. Então, a transparência logo no início, dizendo, olha, você vai ter um mês, você vai pagar, 2, 3, pagar nos 2 lugares, é isso. Ou então, você sai agora do seu escritório, me deixa já eu trabalhar, me dá 3 semanas de home office. Você sempre tem que ter o caminho certo para passar para o cliente. Se ele vai aceitar, se ele vai conseguir, é outra história. Mas você, né, a sua empresa, tem que dar ao cliente o caminho correto para o que ele precisa. A melhor opção para ele, exatamente. Essa ideia do home office nunca... Bom, também não sou arquiteto, nem construtor, né? Nunca passou pela minha cabeça, né, de você otimizar a obra, né, tirando as pessoas ali do trabalho, né? Porque a gente sempre ouve isso, né? Não, fazer obra com as pessoas trabalhando, faz de noite, tem que deixar tudo limpinho. Isso. Né? É uma coisa interessante. Bom, em hospital não dá para fazer, né? Porque, infelizmente, mas... Exato. Acho... cada obra é uma diversidade, né? 99% das obras você está o cliente dentro. Não vai para casa. Mas aquele 1% que é uma obra que vai passar uma passarela na cabeça de todo mundo aqui, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Quer sofrer? Aqui, tá bom, dá para fazer. Olha, você vai ficar nesse canto, você vai ter um tapume, o dia seguinte você vai estar com cheiro, porque é solda, ou não, né? Então essa é uma possibilidade. Dependendo do cheiro, até aumenta a criatividade. Né? Exatamente. Ainda mais numa agência de publicidade. Exatamente. Só fica mais. Então a gente tem que entender o cliente e saber a melhor opção. Isso é bullying com as agências de publicidade. Eu sei. Ou com as empresas de tinta. Mas é que hoje em dia a gente encontra de tudo em todo lugar. Não, sem dúvida. Não tem mais. Desde agência, escritório de advocacia, tudo, todo lugar. Né? A gente tem. Tem um fato curioso também, a gente fez banheiros, né, no escritório, e agora você tem a questão de como dar as nomenclaturas dos banheiros, né? Isso feminino, masculino, neutro. Então, assim, você vê, são coisas normais hoje em dia. Então, se você não está se adequar, é isso. Você fica exatamente. ultrapassado. Né? Exatamente. Acabou aquela história do by the book antiga. Não, hoje em dia, eu dei um exemplo simples, mas você começar a ver de tudo, todos os detalhes, né? Para fazer o teu negócio acontecer, você tem que olhar para isso, né?
É interessante que assim, você tem que olhar para o tem um quê de consultoria empresarial também para o cliente, né? De entender o momento dele quando você fala do empreendedor, de você pensar no caso da faculdade dentro de um ambiente, né? A faculdade tem um curso de gastronomia, você tem restaurantes bem importantes na praça de alimentação, e permitir essa transição aí dos alunos para a praça, para de repente deixar um currículo. Deixar um currículo é uma coisa antiga, né? Mas coisa antiga, né? Mas dessas perspectivas mesmo de entender o momento do cliente e o que ele está projetando. Agora eu volto a pergunta para vocês, né? Qual que é o valor dessa inteligência? Como é que você paga isso? Entendeu? Isso não é um empreiteiro. Então, isso. Ambientes instagramáveis, hoje tudo é Instagram. Então, vários escritórios que já pedem um cantinho, né? Olha, esse é o canto que eu vou receber a visita e precisa ter. E, no fundo, ele dá mais valor para aquele canto do que a sala de reuniões, entendeu? Então, talvez não seja nem isso, mas é que acho que tem algumas empresas que estão mais numa pegada, né, de realmente de fotografar de exposição, de ser instagramável, né? E outros acho que ainda não chegaram nesse momento, né? Pensando. A gente pega alguns escritores de advocacia, por exemplo, que isso... não precisa, não então, tem. Cada caso é um caso, né? Tem empresas que dependem do cliente do Instagram. Tem empresas que não. Sim. Exato. A cultura da empresa também. Exatamente. O escritório de advocacia passa longe. Talvez o de publicidade, o que vende suplementos alimentares, o que vende, né, o agro, enfim. Então, é isso. Cara, a inteligência que você falou, que eu falei, qual que é o valor dessa inteligência? Como eu consigo isso? Né? Então, é um processo... Eu sou sempre a favor de ter sempre um profissional da área para te auxiliar. Sim. Porque... Alguém que conheça, né? Você não vai no médico, né? Justamente. Você não... embora o Brasil tenha um histórico de autoconsulta, né? Embora como de farmácia. Mas esse é um outro papo. É um outro papo. Bom, é uma outra conversa para um outro momento. Você comentou assim, da tua grande experiência no varejo, né? O que você destaca dessa tua experiência hoje? Quais as grandes lições que você teve que você está aplicando? Como eu falei no início, o varejo, no caso na minha área de expansão, ela trouxe o perfil de padronização. Você vai fazer o processo, você vai conseguir se você conseguir padronizar. Então, é padronizar o estilo da obra, o acabamento, o produto, né, o processo. Então, quando você consegue trazer isso num plano único, um plano, uma cartilha, uma padronização, então você consegue atuar em todos os campos, no corporativo, no predial, no retrofit. Então o varejo, ele te dá isso. E além da padronização, o formato da obra, né? É super complexo o esquema de obra do varejo, né? A condição de obra. Você está dentro de um shopping, a questão de barulho, o trabalho à noite, você tem as docas. Então, o estilo de trabalho é outro. Tem a rua também, a loja de rua. Exatamente. Né? Eu até falei com vocês, quando eu trabalhava na grande empresa, ela era âmbito nacional, então ela tinha propaganda em âmbito nacional, tinha propaganda no Nordeste e não tinha loja no Nordeste. Então, quando chegou no Nordeste a filial, a loja, ficou 2 semanas com a porta fechada e com a fila. Então, ia entrando sob demanda. Por quê? Porque era uma expectativa monstruosa. Né? Tá, Guilherme, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que depois dessa veio outra, veio 3, veio 4, inaugurou 5 num fim de semana, depois veio 10, aí saiu da Bahia, foi para Fortaleza, Rio Grande do Sul. E todo mundo atrás. Como é que você faz isso? Né? Sem uma padronização, sem uma equipe, sem os fornecedores, sem padronizar, né? Tudo. Padronizar o projeto, padronizar os produtos, padronizar as empresas, né? Então, quando você trabalha com um grande volume
né, de demanda, esse é o principal ponto que você tem que entender. Óbvio, tirando valores, negociações, a padronização. Isso cai como uma luva dentro do corporativo. Né? Óbvio que você não precisa ter essa padronização, mas quando você tem um processo maduro no início, vai em frente, vai. E eu sinto que o cliente percebe isso, né? Quando você começa a falar e contar e passar, avisar o que já aconteceu, o que vai acontecer, poxa, se eu estou com dinheiro para investir, o que eu vou querer, né? Eu vou querer um aventureiro? Eu vou querer, né? Puta, às vezes o dinheiro não cabe, tudo bem, mas se o dinheiro cabe, pô, às vezes eu deixo de ter uma coisa para, né, conseguir avançar dessa forma, né? Então, acho que da tua pergunta é isso, é conseguir, na verdade é um pouco de tudo, né? Do varejo você extrai isso, né? Da obra de retrofit de galpão, que eu acabei nem falando, eu fiz bastante retrofit, uma empresa grande a Good Storage, né? Ela comprou grandes áreas na Lapa, antiga Alstom, Léo Madeiras, exato, e comprou e fez retrofit de galpões. Então hoje é a coisa mais linda assim que tem, você tem vários galpões. Por quê? Com a pandemia, o que cresceu? O marketplace. Sim. Marketplace é last mile, né? Você precisa da última milha. Quem vai primeiro? Quem vai te entregar primeiro? Então, você tem lá, você compra hoje, e dependendo do local, você recebe hoje. Sim. Né? Uhum. Então, você tem que ter centro de distribuições dentro da capital, né? Fora, lógico, lá, Cajamar, Guarulhos, né? Você traz para cá os produtos principais, na verdade, né? Uhum. Para conseguir, né? Então, mas eu acho que isso foi uma grande sacada, viu? Você ter interpostos, digamos assim. Esses stores em vários lugares. E o storage que assim, você pode ter o seu, você pode ter um espaço de 1 por 1, guardar sua mochila, ou você pode ter de 10 por 10. Pô, eu vou viajar, eu vendi meu apartamento, tá lá. Eu vou reformar minha casa. Reformar. Pô, eu dei super certo. Eu fiz um e-commerce aqui que eu fiz uma lojinha, tô vendendo, pô, preciso de um espaço. Pô, preciso de um caminhão, de uma logística, de uma doca. Você entendeu? Atende tudo. Então, a sacada, assim, sensacional. Né? E cresceu demais. Você vê, Shopee, Mercado Livre. Cresceram demais. São os principais, né? Então, eu já aproveito uma estrutura que existe, né? Exatamente. Num lugar que você tem acesso ali a marginal, tem a Bandeirantes. Isso. Bandeirantes, né? Porque é mais lá para de baixo, né? É isso, Então, você tem tudo perto ali. Tem um centro empresarial ali perto também, se eu não me engano. Tem, grande. Isso. Então, você vê, fugiu do eixo aqui, né? Que eu chamo o eixo Berrini Faria Lima. Sim. Mas você tem lá muita a logística que manda lá, né? Hoje, os principais players aí do Brasil, que são óbvios dos bancos, mas você tem logística. Né? Empresas fazendo fusões aí, parcerias, Casa Bahia e Mercado Livre. Isso. Né? Então, tá ali, o mercado tá ali. Né? Então, você conseguir prover isso de novo, você entendeu o negócio. Né? Então, pós-pandemia, teve várias pequenas empresas que precisavam de um galpãozinho, tá lá. Né? Então você pode pesquisar, você vê que está super, né? Tá super atual esse tipo de negócio. Né? Você falou uma hora de encaixar o custo, né? Até onde dá, até onde não dá. Tem algum exemplo, assim, de repente vocês chegarem e falar, olha, não vai dar, mas assim, o que você quer não vai ficar legal, mas se você pagar um pouco mais, vai ficar bem melhor, e o cara fala, beleza, topo. Tem vários exemplos, assim, mostrando não assim, sei lembrar pontualmente, mas o conceito, sim. Quando se apresenta uma proposta, tem cliente que não definiu, não cravou. Então, você pode criar cenários para eles, né? Então, um cenário importante que tem um custo considerável é a questão de multimídia, né? Poxa, você tem uma sala não, um espaço multimídia, você tem lá videoconferência, que não é barato. Você tem essas telas
que a gente tem colocado muitas, essas telas interativas, né? Isso não é mais a antiga lousa. Não. Você escreve na própria, né, na própria tela, no monitor, que já entra na internet, que você faz a videoconferência, que ele escuta, ele fala, você acabou, né, a instalação das câmeras espalhadas. Então, você fala isso para o cliente, você traz o parceiro especialista nisso, né? Então, a gente passa uma proposta nossa e coloca como profissional. Olha, essa aqui tem uma sala, né? A sala top. Ó, essa sala top, você vai ter essa TV interativa, né? Você vai ter um mobiliário, toda a infraestrutura melhor, que você vai ter as cadeiras, as melhores cadeiras, um ambiente acústico e tal. E é isso, o cliente precisa disso para trazer, né, os clientes deles, entendeu? Então, na faculdade Belas Artes, eles têm essas TVs, umas 4 TVs, para dar as aulas, né? Acabou essa história de ficar aprendendo câmera. Não, você tem lá a TV. Então, como que surgiu isso? Então, não, você tem lá o especialista que provou por A mais B que o investimento vai parar de pé, entendeu? E é mais caro, sim, mas vamos deixar de fazer alguma coisa? Tá bom, deixou de fazer uma outra coisa, ou postergou, ou o paisagismo que, né, desceu um pouquinho. É o cacto na mesa da secretária. O cacto na mesa. Ou, sei lá, a comunicação visual ficou mais simples, né? Então é isso, saber até dar as opções, né? Acomodar. E falou um pouco de tecnologia, a própria multimídia é uma tecnologia, né? O ambiente que você entrega. Então, às vezes você faz uma sala super mega power, tal, a outra mais simples, super funcional também, né? Com um aparelho mais simples, com uma TV, um monitor tradicional, que hoje em dia já não é nada mais tradicional, nada é simples, né? Hoje. Né? Então, monitor de 90 polegadas, 95, enfim, é isso. O cliente está seguro que recebeu todas as informações, né? A decisão é dele. Mas as informações estão aqui. Tudo na mesa. Eu tenho, né, uma Ferrari aqui que eu vou fazer uma videoconferência lá se é estrangeiro, se é de fora. Eu sei que eu estou com um Gol para dia a dia. Tá aqui, né? Qual que é a sua escolha? Né? Você vai crescer, vai precisar. Exatamente. Por isso a importância de você entender o momento da empresa. Porque antes da contratação, óbvio, né? Tem a entrevista, né? Qual a tua perspectiva, tem um perfil, o plano de negócio. Hoje em dia, tenho visto alguns escritórios que não estão passando mais cabos nas redes, cabo de rede nas mesas. Vai no Wi-Fi. Antigamente você não ouvia isso. Você tinha 2 pontos na mesa, né? O telefone e o computador. Isso. Né? Não. Por quê? Porque tem uns que não tem problema. CPD. Você tinha lá o MDF no andar, o principal. Nos andares você tinha o IDF. Hoje em dia, tudo na nuvem, né? O próprio escritório de advocacia, você tinha lá uma central telefônica. Meu Deus do céu, nem do meu tempo era. O que é isso? Hoje em dia está lá o hackzinho, o servidor, vai na nuvem, né? Então, é isso, né? O cliente consegue participar e a gente consegue mostrar o que precisa, quais são as opções, né? E ele escolhe a posição, né? A melhor opção para ele. Guilherme, obrigado. Estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui. Queria agradecer muito a sua presença, a participação. Bacana. Eu que agradeço, foi um prazer. Passou voando. É que nem a tecnologia. Eu falo de minuto em minuto a coisa evolui. Exatamente. Gomai, obrigado. Obrigado. Onaga, obrigado. Guilherme, obrigado. Mais uma vez, obrigado eu. Obrigado a vocês que nos acompanham e quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, acesse e faça inscrição e ative as notificações dos novos programas. Obrigado e até a próxima edição.